Os heteus, que eram nações pagãs, nações inimigas, e Israel tinha que vencê-las. Uma guerra braçal, uma guerra com espadas, uma guerra a cavalos, uma guerra na qual aqueles homens teriam que aprender a batalhar, pois o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E Deus falou: coloque a arca da aliança na frente. Aqui eu aprendo algo, igreja. Eu aprendo que antes de eu enfrentar uma guerra, eu tenho que me posicionar. Mas eu tenho que me posicionar atrás do Senhor. Eu tenho que falar: Senhor, vai na frente, vai comandando, porque se o Senhor for na frente, é garantido a vitória. Quem está celebrando a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Quem está se edificando com a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Os inimigos, por um certo tempo, eles roubaram a arca da aliança, mas não deu muito certo para eles. Começaram a nascer tumores nos filisteus, e eles foram obrigados a devolver a arca da aliança para o povo israelita. E quando eles retomaram, Davi tentou levar a arca da aliança para a sua cidade, porém aconteceu algo. Um homem chamado Uzá tocou na arca da aliança inapropriadamente e ele morreu naquele lugar. Davi se entristeceu muito e levou a arca para um homem chamado Obed-Edom, na qual acabamos de ler neste texto. Porém, Obed-Edom não foi ferido pelo Senhor. Obed-Edom não foi castigado pelo Senhor. A ira do Senhor não se acendeu sobre Obed-Edom. Pelo contrário, Obed-Edom foi abençoado. Não somente ele, mas toda a sua casa, é tudo que ele tinha. Agora vamos começar a pregação. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus na terra. Obed-Edom, quando ele recebeu a arca da aliança, é como se ele estivesse vendo o temor no coração dele, a reverência no coração dele, mas também ele se sentiu privilegiado, pois ele estava recebendo a própria presença do Deus vivo. É como se eu estivesse vendo o pastor Francinete, glória a Deus, Obed-Edom recebendo a arca da aliança, ele falando para sua esposa: mulher, comece a limpar tudo na nossa casa, comece a limpar todos os utensílios, retira toda a sujeira, toda a bagunça, porque o Senhor está em casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de limpeza. O nosso Deus é Deus de santidade. O nosso Deus é um Deus organizado. Onde a bagunça não é pela vontade de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Eu percebo como se eu estivesse vendo Obed-Edom orando diante da arca da aliança, oferecendo sacrifícios ao seu Deus, contemplando a beleza daquela arca na sua casa, o privilégio de estar com a presença de Deus sobre a sua casa. Agora, amados, prestem bastante atenção, trazendo para os dias de hoje. Você sabe que nós somos a casa do Espírito Santo. A palavra deixa bem claro, através do apóstolo Paulo, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Eu acho que você não entendeu. Igreja, você é templo do Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. Presta bastante atenção, porque senão você vai se perder.
Jesus, quando veio na terra, ele tinha um nome como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Antes era a Arca da Aliança. Não, mas agora veio Jesus andando em carne. João ele descreve: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do primogênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porém, Jesus ele não ficou muito tempo na terra, mas ele deixou bem claro: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E ele foi para o Pai. Aleluia, meu Deus. Os discípulos estavam com medo no cenáculo, porque estava prestes a acontecer uma grande perseguição, pois Jesus tinha acabado de ser crucificado, já tinha passado 3 dias, havia rumores que ele tinha sido ressuscitado. Os discípulos ali com medo, qualquer momento os soldados romanos poderiam entrar no cenáculo. Porém, a palavra diz que Jesus entrou no cenáculo, naquela casa, estava de portas fechadas, e ele fala: recebam agora o Espírito Santo, e sopra sobre eles. O Espírito Santo não desceu no Pentecoste. Em Pentecoste é revestimento de poder. O Espírito Santo foi dado quando Jesus assoprou sobre os discípulos. Você se lembra no Jardim do Éden, quando o Pai, Deus Pai, ele fez o homem de barro, do pó da terra, correção, do pó da terra, e a palavra diz que ele assoprou nas narinas do homem. Porém o homem pecou, ele morreu espiritualmente, mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, ele morreu no nosso lugar. Ele chegou até os discípulos, assoprou vida de novo. E hoje quem é discípulo recebe vida de novo. Mas não vamos entrar muito neste assunto, deixa para a próxima. Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, amados e amadas. Jesus, ele foi para o Pai e deixou para nós o Espírito Santo. Obed-Edom, ele recebeu a Arca da Aliança na sua casa. Você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Você é casa do Espírito Santo. Em João, a partir do capítulo 14, Jesus começa a falar suas últimas instruções para os seus discípulos, e ele deixa bem claro: aquele que me ama, Aleluia, meu Deus. é o que guarda as minhas palavras, e eu também o amarei, e meu Pai também o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Quando você ouve a pregação de um ministro do Evangelho e o seu coração começa a arder, de repente você começa a ser impactado por aquela pregação, e a pessoa ainda está no mundo e ela está escutando aquela pregação e começa a arder o coração dela, e de repente o ministro ele faz um apelo: quem quer receber Jesus, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aquela pessoa começa a se tremer, ela começa a ficar agitada na cadeira, e o ministro ele é insistente, ele persevera: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ele olha para um lado, olha para o outro, de repente alguém se levantou ali, e ele olha: quem for, eu também vou. Ele se levanta, vem aqui na frente, e acontece o maior milagre no mundo espiritual. O Espírito Santo desce como relâmpago sobre aquela pessoa, e aquela pessoa que estava morta passa a ter vida. Muitas pessoas elas falam: eu não vou aceitar Jesus agora, pois não estou pronto. Ninguém estava pronto. Ninguém estava pronto. Mas a pessoa ela deu aquele passo pela fé. É pela fé que a gente aceita Jesus. E neste momento o Espírito Santo desce sobre nós, e acontece algo que foi profetizado nos tempos de Ezequiel e de Jeremias e de Isaías, na qual o Pai diz através da boca dos seus servos: e eis que naquele dia eu vos darei um novo coração, retirarei de vocês o coração de pedra e
estou aqui, eu te aceito. Oh, glória a Deus. E de repente o Espírito Santo entra e começa a mudar a nossa casa, que antes era um local impuro, sujo, onde os espíritos malignos tinham liberdade. Agora o Espírito Santo adorna. Agora o Espírito Santo bateu na porta, você deixou ele entrar. Oh, glória! Ele começa a mudar seus pensamentos. Ele começa a mudar seus desejos. Ele começa a mudar seus hábitos. Antes você tinha prazer de ficar na esquina tomando tereré, ou ir no bar, ou ir na esquina, ou ficar falando da vida dos outros na calçada. Agora não. Agora a pessoa tem prazer de se ajoelhar na beira da cama e começar a falar com o Senhor. Ele coloca um hino e começa a cantar junto com o hino. De repente ele se lembra da onde Deus tirou ele, e ele começa a chorar. Ele começa a dizer: como que tu fez isso comigo? Agora verdadeiramente eu tenho paz. Obed-Edom representa todos nós. Você recebeu, amados, o Espírito Santo de Deus, e acabou de descer uma revelação quentinha. Obrigado, Senhor. Uzá representam todos os sacerdotes da lei. Todos tentaram obedecer a lei, mas todos foram reprovados. Mas Obed-Edom representa aqueles que foram agraciados por Jesus Cristo, que recebem a arca da aliança e são abençoados, não por ser sacerdote, não por ter mérito, mas porque recebem a arca da aliança com amor. E você é abençoado. Você tem suas falhas, você tem seus pecados. Não é à toa que seus irmãos falam mal de você. Eu sempre falo na igreja que eu pastoreio, muitas pessoas falam mal de mim. Eles estão certos mesmo, eu nem sou tudo isso. Estão certos mesmo. Só que existe algo. Está escrito em Colossenses capítulo 3, que nós estamos escondidos em Cristo. Em Romanos está escrito que nada pode me separar do amor de Deus, a não ser a minha carne. Se eu não tomar conta da minha carne, Paulo ele descreve: se vocês viverem segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito Santo, vivereis. Todos que são guiados pelo Espírito, esses sim são filhos de Deus. É Bíblia, é Bíblia. Quem quer ouvir Bíblia, diga glória a Deus. Em Apocalipse está descrito, a partir do capítulo 2, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é casa do Espírito Santo, então você recebeu o Espírito Santo, ou vai receber o Espírito Santo. Então saiba que a partir de hoje, esta casa ela vai ter novos costumes. A partir de hoje, esta casa terá novos hábitos. A partir de hoje, esta casa será limpa, porque Jesus ele deixou bem claro em João capítulo 16: vós já estáis limpos pela palavra que vocês têm ouvido. O Espírito Santo ele trabalha junto com a palavra de Deus, pois Jesus também disse: e eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vai lembrar vocês tudo aquilo que eu disse. É aquele momento que você está um passo a cair em uma tentação, por mais que seja uma pequenininha, assim como o hino que o homem cantou aqui, o obreiro, o irmão Rony, ele acabou de louvar aqui, uma pequena mentirinha. Mas antes dessa pequena mentirinha, você se lembra que Jesus disse: o pai da mentira é o diabo. Aleluia, Deus. Você se lembra? Quem é que te lembra das palavras do Senhor? O amável Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o ser mais poderoso que habita na terra. Por causa do Espírito Santo, que ainda não aconteceu a terceira guerra mundial. Por causa do Espírito Santo, que os grandes homens
naves das nações bélicas, através dos seus jatos supersônicos e bombas atômicas. Eles ainda não acionaram dispositivos para começar um ataque de urânio, mas o Espírito Santo, quando eles vão colocar a mão naquele botão para começar uma grande guerra mundial, o Espírito Santo impede, porque o Espírito Santo tem poder sobre todos os homens. Mas haverá um dia que haverá o suar da trombeta, e o Espírito Santo será levado para o céu, e todo aquele que é morada do Espírito Santo será arrastado junto com ele. O Espírito Santo é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que Paulo ele descreve em Efésios capítulo 1. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é ele quem nos selou. Ele é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? Você vai no mercado, você vai comprar alguma coisa, você deixa o seu celular lá para ter garantia para aquele comerciante que você irá voltar. Assim